Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Estamos na Quaresma e não por acaso, uma vez mais, tal como, aliás, na semana passada, um dos protagonistas deste programa vai ser o Papa Francisco. Estes dias ficaram marcados por duas jornadas de oração. Uma convocada pelo Santo Padre, com o propósito de os cristãos e todas as pessoas de boa vontade rezarem pela paz e pelo fim da violência na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. E também pela iniciativa da Fundação AES, que fez iluminar de vermelho, a cor do sangue, a cor dos mártires, diversos monumentos emblemáticos no mundo, entre os quais o Santuário de Cristo Rei em Almada, para lembrar precisamente ao mundo o que o mundo não pode nem deve esquecer: a questão dos cristãos perseguidos e a defesa da liberdade religiosa em todos os países, em todos os continentes. Este vai ser um tema forte do nosso programa da próxima semana. Para já, antes de irmos desenvolver a primeira notícia de hoje sobre a Igreja perseguida no mundo, vamos lembrar uma vez mais essa convocatória do Santo Padre para que todas as pessoas de boa vontade se unam em oração pela paz, pela República Democrática do Congo, pelo Sudão do Sul, pelo mundo inteiro. Este apelo foi válido para o passado dia 23, mas no fundo também é válido para o hoje, para amanhã, para todos os dias da semana. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. Il nostro Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell'angoscia, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. A primeira paragem nesta viagem semanal por histórias da Igreja perseguida e da Igreja que sofre é o Irão. Neste país, governado por um regime islâmico, os cristãos vivem dias de sobressalto. Vamos focar-nos num caso. Neste momento há 3 cristãos que arriscam penas pesadas de prisão. O caso deles está agora nas mãos do Tribunal Revolucionário de Teherão e é tão grave e tão significativo que até as Nações Unidas já exigiram, Catarina, a libertação de todos eles. Precisamente, Paulo. De facto, tratam-se de 3 cristãos: Vitor Bet Tamraz, Amin Ashraf Naderi e Adi Asghari. Portanto, são 3 cristãos que foram condenados, então, a 10 anos de prisão por atividades ilegais na Igreja, praticadas em casa. Portanto, um deles recebeu ainda mais 5 anos de prisão por blasfémia e os 3 interpuseram, entretanto, um recurso desta sentença, mas este julgamento deveria ter ocorrido no passado dia 4 de fevereiro. Este caso está a preocupar especialistas em direitos humanos das Nações Unidas por indicarem que o que eles dizem que é um padrão perturbador do funcionamento da justiça no Irão, em que se põe em causa a prática religiosa das minorias. Sim, de facto, e segundo a ONU, há outros casos que mostram esta intolerância que há neste momento, que se está a viver no Irão com a comunidade cristã, com esta minoria cristã, que tem recebido sentenças muito pesadas, porque são ameaçados ou acusados de ameaçar a segurança nacional. Portanto, é este sentença ou que está em cima deles. E, portanto, esta sentença também tem a ver com a parte da conversão de pessoas ou então da chamada das pessoas na vivência das igrejas domésticas, não é? Casa a casa. Perante esta situação, há diversos especialistas em direitos humanos da ONU que pediram, de facto, ao Irão que assegurassem uma audiência final justa e transparente para estes 3 cristãos. No último relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, editado em outubro do ano passado pela Fundação AES, refere-se também a situação extremamente grave que se vive neste país, Catarina, no que diz respeito à perseguição aos cristãos. Sim, de facto, neste nosso relatório, que se chama Perseguidos e Esquecidos, a Fundação AES sublinha, e vou ler para termos a certeza que fica certinho, agravamento do sentimento
pensamento anticristão nos meios de comunicação social e a proliferação de publicações anticristãs no Irão. Além disso, ainda se lê neste relatório que a Igreja vê as suas terras confiscadas, tem recusa de vistos e é alvo de táticas de intimidação. Mas, Paulo, não é só a Fundação que tem relatado estes casos, também a ONU, como já falámos disto, mas também há outra entidade que tem falado regularmente sobre estes casos, que é o Centro de Direitos Humanos no Irão, que tem sede em Nova Iorque, que também tem alertado para a crescente violência contra a comunidade cristã e tem falado, de facto, que há cada vez um maior número de cristãos detidos neste país. E diz que há ainda uma tendência perturbadora de prisões de cristãos no Irão, especialmente às pessoas recém-convertidas ao cristianismo. Segundo as leis islâmicas aplicadas atualmente neste país, no Irão, um muçulmano que decida converter-se a outra religião enfrenta uma pena de prisão e, em alguns casos, até a própria pena de morte. No entanto, a questão da perseguição aos cristãos no Irão reflete-se também na discriminação a que estão sujeitos os cristãos na vida corrente. Sim, Paulo, de facto, nesse último relatório, relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que é referente ao ano de 2016, a Fundação AIS sublinha, de facto, denuncia neste relatório que os cristãos, assim como todos os não-muçulmanos, portanto não é só para a comunidade cristã, mas estão excluídos de cargos políticos superiores ou de cargos militares e que não podem também servir nos serviços judiciais ou nos serviços de segurança, entre outros. Excluídos, perseguidos e arriscando até longas penas de prisão, como acabámos de ver. Mas como é, afinal, a vida dos cristãos convertidos no Irão? Num documentário da Fundação AIS, editado há alguns anos, Kamil Eid, que é um jornalista especializado em religiões do Médio Oriente, dá-nos a resposta. O Irã é mais de 99% muçulmano e o Islã é a religião do Estado. O número de cristãos é de cerca de 100 mil numa população de 71 milhões. Os direitos dos cristãos são garantidos pela Constituição? Não. A Constituição diz que todos os iranianos são da mesma raça, língua, mas não menciona a palavra religião. É difícil encontrar cristãos em trabalhos da administração pública, inclusive os diretores das escolas cristãs são muçulmanos. Todas as disciplinas na escola são permeadas pelo Islã, desde a literatura até a religião e a ciência. Nos livros de catecismo há um retrato do Ayatollah. Correto. Na capa do livro do catecismo, para os cristãos também. Não podem celebrar a missa em Farsi, que é a língua oficial do Irã, para prevenir que os iranianos sintam-se atraídos pela nossa fé. Correto. Como é a vida de um muçulmano convertido? Não é possível declarar a nova fé dentro do Irã. Temos alguns convertidos ao cristianismo que foram condenados à morte. Em uma ocasião, graças à pressão internacional, um convertido iraniano foi libertado, mas depois de algum tempo o encontraram assassinado na rua. No Irã, o perigo é a morte, ser condenado à morte. Portanto, não é fácil. Do Irão e continuando na região, passamos agora para a Síria, a propósito ainda das notícias de combates e de ataques constantes contra bairros cristãos em Damasco. Já por aqui falámos disso em programas anteriores, só que desta vez foi a própria Irma Miri a confirmá-lo. A jovem religiosa portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, na Síria, perto da fronteira com o Líbano, enviou-nos uma mensagem em que ela confirma que persiste o clima de guerra na região de Damasco e que a comunidade cristã está a ser atingida. Já na semana passada demos conta desse relato que é, Catarina, muito significativo. Sim, Paulo, de facto é muito significativo e o que a Irmã Miri nos diz, no fundo, vem confirmar outras informações que nós já nos tinham chegado e que já tínhamos até aqui, inclusive, relatado no programa. E, de facto, há uma persistência dos combates, especialmente nos bairros cristãos, na região de Damasco, e estes combates, a informação que nos chega é que, de facto, é o exército, é um esforço do exército sírio para libertar esta região das milícias armadas. Na mensagem que já vamos escutar, a religiosa portuguesa diz mesmo que a situação na capital síria não é muito boa, a expressão é dela, especificando que esses combates têm ocorrido sobretudo na região este e um pouco ao sul da capital da Síria. Exatamente, Paulo. De facto, a Irmã Miri diz-nos exatamente os bairros e eu
tenho aqui escrito uma cábula para dizer os nomes corretos. Portanto, os bairros que estão neste momento a ser atacados é Jobar, Almidan, Jaramana, Duelá e Baptuma. Essas declarações da irmã Miri vêm corroborar também as afirmações do cardeal Mário Zenari, o núncio apostólico em Damasco, numa entrevista que concedeu, entretanto, ao jornal Observatório Romano, em que descreve também, Catarina, um ambiente de guerra e de caos nesta região. Sim, de facto, este prelado descreve neste momento a Síria como um verdadeiro campo de batalha, onde ele compara, inclusive, a um dilúvio de fogo, tal tem sido a intensidade dos combates nos últimos tempos, e que está a criar uma situação que é completamente insustentável para a população civil, que é, no fundo, as maiores vítimas que têm estado a acontecer. E, portanto, nestes últimos dias, disse-nos o cardeal Zenari, é preciso estar inclusivamente atento ao facto de sair de casa. E ele dá-nos ainda conta de que há zonas que, de facto, os combates têm sido tão intensos que têm condicionado a vida das pessoas. Inclusivamente, há muitos pais que deixaram de permitir que os seus filhos fossem à escola. Obrigado. Vamos então recuperar essas declarações de irmã Miri, em que a jovem religiosa portuguesa, que vive, recordo, no mosteiro em Cara, nos fala dos combates, dos bombardeamentos em bairros cristãos em Damasco. Estou a par de que a situação em Damasco às vezes não é muito boa, porque o exército continua a tentar avançar nesses sítios que estão ainda sob o poder de ISIS ou das outras milícias. É sobretudo a região este e também um bocadinho ao sul, a região de Armuk e também a região da Ruta. Ouve-se dizer que, por exemplo, eles estão a atacar Harasta. Ainda esta semana houve vários mártires aqui de Cara, de jovens que lá estão. Há muitos jovens aqui de Cara que têm o serviço militar apontado lá, aqui na região da Harasta, Jobar, e são regiões muito quentes. E o exército tentando avançar, os jihadistas lançam roquetes, lançam bombardeamentos sobre os lugares de Damasco, os vários bairros que estão à volta. Às vezes é no Souk Hamidia, outras vezes sobre os quarteirões de Jaramana, Duela, são estes dois quarteirões, e também com Baptuma. São habitados por cristãos. De vez em quando há mártires, de vez em quando há também milagres. Foi a irmã Miri a dar-nos conta dos combates, dos bombardeamentos em bairros cristãos em Damasco. Antes disso, falámos da entrevista do cardeal Zenari ao Jornal Oficial do Vaticano. Dois relatos, portanto, o do cardeal Zenari, que é o núncio apostólico na Síria, e o da irmã Miri, a jovem religiosa portuguesa, que coincidem no essencial na descrição de combates na região de Damasco, combates que estão a provocar situações muito complicadas, até porque, como também dizia o cardeal Zenari nessa entrevista que concedeu ao Observatório Romano, por causa dos combates, as ajudas humanitárias só chegam a estas regiões a conta-gotas. Esta questão das ajudas humanitárias para as populações sírias foi também referida por Dom Joseph Tobji, que é o arcebispo maronita de Alepo, que esteve recentemente na Alemanha, na sede internacional da Fundação AIS, onde fez também um relato impressionante da situação extremamente frágil em que se encontra este país, destacando, Catarina, o grande número de deslocados e de refugiados em consequência da guerra e da destruição. Exatamente, Paulo. E, de facto, segundo este arcebispo, e vou ler as suas palavras, algumas das suas palavras da sua declaração, ele diz: em todos os lugares há pobreza, desemprego, devastação inimaginável das casas, das pessoas e do tecido social e moral da sociedade, juntamente com uma sensação de desesperança e desconfiança em relação ao futuro. Nessa situação, disse o Dom José, o apoio da Igreja é particularmente importante, e ele também frisou, quando esteve connosco na nossa sede, a importância, e agradeceu também esta generosidade dos nossos benfeitores, dos nossos amigos, que sem esta ajuda, de facto, ele diz até, de uma expressão bastante forte, que diz que se não fosse a Igreja, se não fossem instituições como a AIS, estariam todos mortos. Nós temos 2 ou 3 mensagens que este arcebispo nos enviou. Vamos agora ver uma delas, em que enfatiza, de facto, a importância da reconstrução das casas particulares. Ele fala, claro, da sua diocese de Alepo e também dos edifícios da Igreja, mas uma reconstrução que, a acontecer, e que é importante que aconteça, trará esperança ao povo sírio. Vamos ver. La Chiesa in Aleppo soprattutto ha bisogno adesso di
di essere sostenuta soprattutto nella ricostruzione delle case private della gente e anche delle chiese. Questo è un segno di speranza, perché alcuni dicono è il momento o non è il momento adesso di ricostruzione. Diciamo sì che è il momento giusto, perché ricostruire una chiesa è ricostruire una speranza per la gente, perché significa molto per la gente, per i cristiani, avere una chiesa che dice ecco, siamo presenti. Foi o arcebispo maronita de Alepo, que esteve recentemente na sede internacional da Fundação AES na Alemanha. Na conferência que promoveu em Koningstein, este prelado alertou para o drama da fuga de pessoas, especialmente os mais jovens, que têm sido obrigados a abandonar o país, pois não têm quaisquer perspectivas de futuro numa Síria que, como vimos, aliás, há pouco no relato da irmã Miri, continua em guerra e até nos bairros cristãos de Damasco. A imigração é, muitas vezes, sinónimo de dificuldades, de histórias terríveis, de gente em lágrimas. Nem sempre, porém, terá de ser assim. Vamos agora ao encontro de Ahmed, um refugiado sírio que, por causa da guerra, teve de fugir do seu país e conseguiu emprego no Brasil. Ele é engenheiro e está neste país desde 2014. Quando saiu da Síria, nunca iria imaginar que, alguns meses depois, estaria a trabalhar como técnico numa empresa de transportes públicos. Mas está. Começou por lavar os autocarros e agora está a trabalhar na manutenção elétrica da frota. E já fala muito bem o português, como os nossos colegas das Nações Unidas puderam constatar. Para mim, a experiência de mudar para outro país era tão preocupante. Quando eu saí da Síria para a Turquia, eu não coloquei muitos sonhos. Eu estava muito preocupado. A vaga era para ser lavador, no lavador de ônibus, só que eles acharam que eu tenho mais qualificações do que fazer esse carro. Aí acabaram me colocando na manutenção elétrica. O trabalho digno, além de ser uma oportunidade de realização do ser humano, é também um importante instrumento de integração para migrantes e refugiados na sociedade. É difícil porque uma pessoa pensa que o estrangeiro vai tirar o trabalho, mas de facto é ao contrário. Do ponto de vista do empresário, o empresário vai querer ter diversidade, vai querer ter estrangeiros que traem outras línguas, outra cultura, outra energia e também, claro, a ideia de projeto social também cria espíritos de equipa bastante importantes. Na Expresso São José, um refugiado, um imigrante participa do processo seletivo da mesma maneira que um brasileiro, sem privilégios e sem discriminação. A gente sempre chegou ao transporte como uma ferramenta de transformação sociocultural. Até eu achei um desafio para mim, mas eles contaram comigo, eles falaram que a gente acredita em você e você vai conseguir. Mas com ele foi fácil, a gente tinha esse contato através do Google Tradutor, quando falava alguma coisa que eu não entendia do inglês, quando eu queria falar alguma coisa que ele também não tinha essa facilidade de falar, a gente conversava através do Google Tradutor. Isso é muito gratificante de ver, porque isso é uma luta, né? É aprender a reaprender, e isso é muito legal. É uma proposta muito interessante. O enriquecimento que a gente teve em trazer ele para trabalhar com a gente, porque no país dele é um cara formado. Viu? A admiração que eu tenho por ele, que ele saiu do país dele formado para vir trabalhar aqui de auxiliar um cara que nem formado é igual eu. Sou eletricista, mas ele veio trabalhar com o meu auxiliar. Sempre tem dificuldade, mas pelo que eu consegui aqui no Brasil, foi uma experiência, pelo que eu planejei, boa.
Por isso eu vivo indicando o Brasil para todo mundo dos meus amigos. Não me sinto mais refugiado. Agora vamos até ao Egito, pois foi inaugurado em Our, no passado dia 15 de fevereiro, uma igreja dedicada aos 21 mártires coptas degolados numa praia da Líbia. Our, perto da aldeia de Samalote, de onde, Catarina, eram originários quase todos estes cristãos que se encontravam a trabalhar na Líbia e que foram sequestrados pelos jihadistas em dezembro de 2014. Precisamente, Paulo, e de facto esta data foi agora escolhida. O porquê desta escolha desta data deve-se ao facto de o Papa copta, Tevadros II, ter decidido inscrever estes 21 cristãos coptas no livro dos mártires da Igreja Copta e, portanto, estabeleceu que a sua memória celebre anualmente neste dia 15 de fevereiro. A inauguração da igreja, estamos a ver algumas imagens, ainda antes dos últimos retoques das pinturas do edifício. A inauguração faz lembrar também que o Egito é, de facto, um país que tem estado na mira dos radicais islâmicos e que a comunidade cristã é um dos seus principais alvos. Do Egito, da inauguração de uma igreja em memória dos 21 cristãos degolados numa praia da Líbia, vamos agora até à Rússia, onde ocorreu um atentado numa igreja, um atentado prontamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico e causou a morte de pelo menos 5 cristãos. Catarina, exatamente o que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que se sabe é que foi um ataque com arma de fogo no passado dia 18 de fevereiro e quando os fiéis saíam da Igreja Ortodoxa em Kizlyar, que é na província do Daguestão, no sul da Rússia. Portanto, além destas 5 mulheres que morreram, há algumas outras pessoas que estão feridas, em estado grave, algumas, e como o Paulo disse, portanto, o ataque foi imediatamente, ou quase imediatamente, reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico e não se sabe ainda muito bem os contornos deste ataque. O atentado ocorreu quando a comunidade cristã estava a assinalar a Maslenitsa, uma festa tradicional que marca o início do período da Quaresma para os cristãos ortodoxos russos. O líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, afirmou-se mesmo atordoado perante este ataque em Kizlyar, tendo exigido das autoridades, Catarina, uma investigação o mais completa possível do incidente. Sim, e segundo o seu porta-voz, o padre Alexander Volkov, o patriarca, considerou este crime terrível e considerou mesmo que há uma provocação destinada a instigar um confronto aberto entre a comunidade muçulmana e a comunidade ortodoxa, que tem convivido nos últimos séculos pacificamente. E, portanto, ele diz que dizem ainda, portanto, que o líder da comunidade muçulmana no Daguestão também veio condenar vivamente este ataque e disse que não há forma de aceitar este tipo de violência gratuita na sua cidade. Já agora uma pequena nota de rodapé em relação a este ataque para referir que numa reportagem publicada em 2011 a BBC considerava o Daguestão como o local mais perigoso da Europa. O Daguestão é uma das regiões mais pobres da Rússia, faz fronteira com a Chechênia e tem sido no passado alvo de ataques reivindicados por grupos islâmicos. Vamos agora até ao Brasil. No passado dia 12 de fevereiro, assinalou-se no município de Anapu, no estado do Pará, o assassinato de uma religiosa, uma irmã norte-americana que pertencia à congregação de Notre Dame de Namur, que reúne mais de 2.000 mulheres em trabalho pastoral nos 5 continentes. Nesta região do Brasil, esta irmã desenvolvia um trabalho notável junto às populações indígenas, junto dos trabalhadores rurais. Ela fundou escolas, apoiou as comunidades locais a autossustentarem-se e foi assassinada. Tinha 73 anos. Agora, no dia 12 de fevereiro, as populações saem à rua numa procissão que é também uma forma de dizerem o seu obrigado à irmã Dorothy e de dizerem ao mundo que a sua memória não será esquecida. Um trabalho dos nossos colegas da rede brasileira TVT. De origem norte-americana, Dorothy Stang chegou ao Brasil em 1966 como integrante da Congregação Católica de Nossa Senhora de Namur. Naturalizada brasileira, fixou-se no município de Anapu, participando de projetos de desenvolvimento sustentável e lutando contra madeireiros, grileiros e latifundiários. Irmã Dorothy participava da Comissão Pastoral da Terra desde sua fundação e defendia uma reforma agrária na região da Transamazônica. Educadora, fundou a primeira escola de formação de professores de Anapu. Em 2004, foi premiada pela OAB do Pará pela sua luta em defesa dos direitos humanos. Dorothy morreu com 74 anos e, cumprindo seu desejo, foi enterrada no próprio município de Anapu. Todo ano, a população da região faz uma romaria que vai do seu túmulo até o local onde foi assassinada.
esse exemplo que Dorothy deixou, né? Fazer um trabalho nas comunidades. Sem professores. O exemplo desta religiosa norte-americana que se apaixonou pelo Brasil, pelas populações mais pobres da região do Pará, na Amazónia, e que foi assassinada a tiro aos 73 anos, é um exemplo da dedicação total aos outros. Ela não era mais nem norte-americana nem brasileira. A irmã Dorothy era cidadã do mundo, uma cristã militante, que nos faz lembrar, Catarina, tantas outras irmãs também militantes que têm passado aqui pelo nosso programa. É verdade, Paulo, tantas e tantas irmãs. De facto, nós sentimos que cada história desta irmã é, de facto, uma história única e irrepetível. São todas elas histórias de uma dedicação ao outro, de entrega ao outro, de serviço à comunidade, que são verdadeiros testemunhos também para nós. E muitas vezes, como este caso que falámos hoje, irmãs que dão a sua própria vida pela sua comunidade. E por isso é tão importante nós darmos aqui estes exemplos também para percebermos como é que a AIS atua no terreno, como é que estamos juntos e, de facto, ajudar as irmãs é uma das prioridades do nosso trabalho. E por isso lanço aqui este grande desafio de nos ajudar, de ajudar irmãs como esta irmã que hoje vimos, mas tantas outras que têm passado aqui nas últimas semanas no nosso programa. E, portanto, eu lanço este desafio aqui de fazer parte desta grande aventura de amor, que é a ajuda à Igreja que Sofre. E como é que podemos fazer? Basta ligar-nos para os nossos telefones 217544000 ou 217544004, ou então também na nossa página de internet, fundação-ais.pt. Por favor, ligue-nos, visite a nossa página e veja como ajudar, de facto, esta grande instituição, esta grande corrente de amor que é a ajuda à Igreja que Sofre. Por isso, ligue-nos para os nossos telefones e ajude-nos a ajudar estas irmãs. Obrigado, Catarina, por falar em sacerdotes, em irmãs que precisam da nossa ajuda. Vamos agora até à Nigéria. Vamos ao encontro de um bispo que faz tudo o que pode para proteger a sua comunidade. Apesar dos riscos que corre, na Nigéria os cristãos têm vivido, de facto, tempos muito complexos, com muita violência e destruição. Primeiro foram os terroristas do Boko Haram, desde 2009, que desestabilizam e têm levado a morte e o sofrimento ao norte do país. Agora, são os Fulani, tribos nómadas, que deixam também um rastro de destruição por onde passam. Tanto num caso como no outro, parece haver como que um alvo bem determinado, a comunidade cristã. A situação é de tal forma grave que a Igreja já avisou que a Nigéria está à beira da guerra civil. Mas há um bispo que não desiste. Esta é a história da semana que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha. Dia 24 de janeiro. Grupos de pastores Fulani emboscaram algumas aldeias cristãs, provocando pânico entre os seus habitantes, que se viram obrigados a fugir para salvar a própria vida. Os Fulani são, na sua maioria, pastores nómadas e costumam andar armados. Por onde passam, deixam quase sempre um rastro imenso de destruição. São nómadas, procuram pastagens para os seus animais e não têm contemplações. Os agricultores, quase sempre cristãos, acusam os Fulani de destruírem as suas plantações, os seus terrenos, as suas aldeias. A situação é terrível. Em janeiro, em consequência da vaga de ataques na região centro da Nigéria, registaram-se pelo menos 75 mortos, mais de 8 dezenas de casas incendiadas em 14 aldeias cristãs e a perda de muitos animais, que eram também o sustento das populações. Na Nigéria parece que o sofrimento dos cristãos não tem fim. Depois dos sucessivos ataques do grupo islamita Boko Haram, eis que surge mais uma terrível ameaça para as comunidades cristãs. A situação é mesmo muito grave. Um dos bispos nigerianos que mais tem procurado denunciar ao mundo a situação em que se encontra a comunidade cristã é Dom Matthew Nagagozo, arcebispo da Diocese de Kaduna, no norte do país. Em declarações à Fundação AIS, este bispo referiu a violência extrema que está a ser exercida contra os cristãos, visível, por exemplo, no número impressionante de deslocados e refugiados. E disse que, se nada se fizer para interromper toda esta violência, corre-se mesmo o risco de extinção do cristianismo nesta região de África. De facto, principalmente no norte da Nigéria, além dos ataques do Boko Haram, a lei da Sharia já faz parte da vida cotidiana. Por causa disso, a educação religiosa cristã passou a ser proibida ou fortemente restringida.
E os cristãos estão impedidos de construir novas igrejas. No entanto, as mesquitas são subsidiadas pelos governos regionais. Para o arcebispo, no norte da Nigéria, os cristãos são cidadãos de segunda categoria. Também o bispo de Maiduguri tem exigido maior intervenção na defesa das comunidades cristãs. Situada no norte do país, a região de Maiduguri detém a terrível distinção de ser uma das dioceses mais afetadas pela violência do islamita Boko Haram, que iniciou precisamente aí, em 2009, o seu reino de terror. Além de milhares de mortos, os terroristas destruíram, só nesta diocese, 25 escolas e 3 hospitais geridos pela Igreja, além de terem profanado e danificado cerca de 200 igrejas e 3 mosteiros. No entanto, apesar de toda esta violência, os cristãos de Maiduguri continuam a revelar uma fé extraordinária. Em declarações à Fundação AIS, Dom Oliver Doem, bispo de Maiduguri, afirma que é realmente incrível como, apesar de tudo, os cristãos continuam a assistir à missa. São atacados e até mortos por causa da sua fé e, mesmo assim, continuam a demonstrar toda a sua devoção religiosa. Na diocese de Maiduguri, os deslocados por causa do terror islamita são a prioridade do bispo. Calcula-se que serão mais de 100 mil, só ali. Só nesta diocese. Entre eles há inúmeras crianças órfãs e é para elas que Dom Oliver nos pede ajuda. É aqui, uma vez mais, que a generosidade dos benfeitores e amigos da Fundação AIS pode fazer a diferença. Diz o bispo, nunca poderemos agradecer tudo o que têm feito por nós. O apoio da AIS tem-nos permitido sobreviver nestes tempos tão duros. Dom Oliver não desiste. Ele sabe que pode contar com a ajuda da Fundação AIS. Ele sabe que pode contar consigo. A história da semana levou-nos até à Nigéria, país africano, onde os cristãos têm sido atacados violentamente, não só pelos pastores Fulani, mas muito especialmente por um dos mais terríveis grupos terroristas islâmicos, o Boko Haram. Milhares de pessoas têm sido vítimas das atrocidades destes militantes jihadistas e milhares também têm fugido para salvarem as próprias vidas, para procurarem recomeçar um tempo novo, sem pesadelos, sem medos. Vamos agora ao encontro do jornalista Henrique Zimmermann, que fez uma grande reportagem sobre a perseguição aos cristãos no mundo. No episódio de hoje, o jornalista da SIC vai levar-nos até Marrocos, ou melhor, vai levar-nos até ao enclave espanhol de Melilla, a cidade que é território da União Europeia, encravado ali, em África, e rodeado de arame farpado. Mas mesmo assim, quase todos os dias, pessoas em desespero, que fizeram às vezes milhares de quilómetros, pessoas em fuga, atrevem-se a saltar as cercas em busca da liberdade. Normalmente são sonhos interrompidos. Em Melilla vamos agora ao encontro de duas pessoas. São dois protagonistas desta história. A Madre Francesca, que acolhe os refugiados, e Gift, uma jovem cristã nigeriana, que tem 21 anos, que está grávida e conseguiu entrar em Melilla e que é refugiada, pois era perseguida no seu país, precisamente pelo Boko Haram e precisamente por ser cristã. Não longe de Nador, no norte de África, encontra-se a cidade espanhola de Melilla, que pertence à União Europeia. 3 cercas separam o território espanhol do resto de Marrocos. Contudo, milhares de imigrantes do Médio Oriente e África põem em perigo as suas vidas para conseguir entrar em território europeu. Alguns deles são cristãos fugindo da Nigéria, das atrocidades e perseguições do Boko Haram, um grupo afiliado ao Daesh. Los emigrantes llegan en una situación de miedo, pobreza, vulnerabilidad terrible, de ansiedad. También llegan con esperanza de salir. Tienen traumas de
todas clases, porque la situación de la mujer es lo peor que hay en la inmigración. Se une pues las connotaciones propias de la mujer, el quedarse embarazada, los abortos, el dar a luz, cuidado de los niños que viven en el bosque, de que hace frío, de que no tienen nada, de que están esperando para salir. Gift, de 21 anos, está grávida e cerca de dar à luz. Na sua casa na Nigéria, recorda ser perseguida por radicais por conservar a fé cristã e decidiu fugir cruzando milhares de quilómetros em autocarros e boleias. I travel so that they will not kill me and my baby. Because if they find out that I'm still in Nigeria, or I'm pregnant, or I have a child or marry, that they'll come after my life, they'll kill me. So, because of that, I run away. And it is only my father that knows that I'm alive. When we came, no work, nothing, just on the street begging with the pregnant, the baby. Foi Henrique Zimmermann e a 7ª parte da grande reportagem sobre a existência ameaçada dos cristãos no mundo e muito especialmente no Médio Oriente. Um dos países onde essa ameaça é mais visível é na Síria. E na Síria, mais precisamente no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, perto do Líbano, vive uma jovem religiosa portuguesa, que é a irmã Miri, que nos tem oferecido semana após semana relatos únicos da vida nesta região ainda ensombrada pela guerra. Aliás, no arranque do programa falámos dela a propósito da informação que nos fez chegar de que na região de Damasco continua a haver combates que estão a atingir fortemente os bairros cristãos. Agora, na crónica que nos enviou, ela vai continuar-se a referir a esse ambiente de guerra, de violência na capital da Síria. E tudo isto a propósito de uma história de uma habitante de Cara que foi a Damasco comprar lanche. Lanche para o projeto que as irmãs estão a desenvolver para a promoção social das mulheres ali na região e de que iremos falar numa das próximas semanas. Bem, essa senhora foi comprar lanche, mas teve de vir embora mais cedo do que esperava. Porquê? Por causa dos combates. Ainda no outro dia, a senhora que me compra a lã foi a Damasco para procurar mais um material nas lojas do grande mercado de Damasco e então disse: eu fiz isto, mas não fiz o resto porque a situação começou a estar má, eu vim logo embora, já não pude voltar. É assim, e também aqui em Ankara, há muita gente que partiu na altura dos acontecimentos aqui, em 2013, 2014, partiram para a montanha e há muitos que não querem vir, as pessoas dizem, porque eles têm o serviço militar nessa região, que é muito quente, e têm medo. Apesar da situação estar melhor no país, ainda há estas regiões quentes e que fazem mártires todos os dias. Por isso confio mais esta intenção à vossa oração, a situação difícil que ainda vivem muitas pessoas aqui. Foi irmã Miriam mais um apontamento da vida cotidiana no mosteiro em Cara, na Síria, onde vive um cotidiano ainda sobressaltado pelos tambores da guerra. Recentemente esteve em Portugal o bispo de Lahore, no Paquistão, Dom Sebastian Shaw, que concedeu uma entrevista em exclusiva ao nosso programa. O Paquistão é um dos países onde os cristãos mais são perseguidos, recaindo sobre eles o drama da pobreza, da exclusão social, da iniquidade da lei da blasfémia, que permite, por exemplo, mandar para a prisão centenas de pessoas. Veja-se o caso de Asia Bibi, a cristã condenada à morte por ter bebido um copo de água de um poço e que aguarda agora que o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a sua situação. O Paquistão é também um país onde o terrorismo islâmico está mais ativo. Terrorismo é normalmente sinónimo de violência extrema e de morte. Bom, neste cenário de terror, o medo existe? Perguntei a Dom Sebastián. O medo existe entre os padres, as irmãs e os bispos? Vamos conferir a resposta. Actually, fear is there. No doubt, fear is there. It's present. Yeah, present. But at the same time, we Christians, for example, I also tell our people, we are born in Pakistan. And we should not be afraid. So
fear may not paralyze you. No? So we have to be light of the world, Jesus said. And in this place, time, it is difficult, but at the same time, it is also need to be strong in faith, because Jesus told us that people will hate you, people will persecute you, but you have to be strong in faith, believe in God, believe in the gospel. So this is what we are telling, encouraging our people again and again. And I also feel that through our perseverance, people of different other faith, Muslim brothers also, in our interreligious dialogue, when we come, we talk, then many people now think that we need peace, we need to work together, because for the society, healthy society, we need people of other people. No? So in this way, though situation is difficult, it is a fear, but still people know that we have to be light of the world. No, I often tell our people, remember 2F, especially when there was an attack on Easter day, 2016, 27th April. Yes. That time I told our people, 2F. 1F is, do not live in fear. We know that reality is there, but do not live in fear. So fear should not paralyze you, should not control your intellectual intelligence, and not your faith. And the other F is, do not fight. People ask me, then how to live? I said, Jesus gave us a good discipline of life. Jesus said, blessed are the peacemaker. Yes. So no fight, no fear, become peacemaker. Then also we explained, peacemaker means you should not be like sitting idle and saying that we are becoming peacemaker. No. For peace you need double struggle. Double struggle means that you should know your own religion. You should know your own catechism. Once you know your own religion, your catechism, you know that Christ is my Savior. You know Christ came for me in the world because God loves me so much that He sent His Son to save us. So when you believe that, so in this way, you are able to know the purpose of your own being, why you are here, purpose of living in Pakistan, purpose of being born in Pakistan. That's a thing, no? So once you know, then you will have courage to not to live in fear, but to be able to have dialogue with the person of other faith. Foi Dom Sebastião Shaw, arcebispo de Lahore, no Paquistão, que esteve recentemente em Portugal e que concedeu uma entrevista ao nosso programa. Entrevista que vamos continuar a acompanhar aqui ao longo das próximas semanas. O nosso programa caminha para o fim, mas temos ainda de ir até à Índia, a propósito da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Índia, que é também, aliás, tal como o Paquistão, um enorme país onde os cristãos têm sido vítimas de uma perseguição extremamente violenta. Na semana passada, se bem se recordam, conhecemos Asha, uma mulher cristã cuja vida de sofrimento, aliás, era bem visível no seu olhar carregado de tristeza e de amargura. O sofrimento desta mulher cristã, casada, com 3 filhos, estava estampado na história da sua vida. Hoje vamos conhecer Bita. Também ela vive no norte da Índia, com o seu marido, numa região onde os cristãos são uma minoria e confundem-se com os mais pobres dos pobres da sociedade e são perseguidos. Há na Índia um crescente sentimento de intolerância e Bita sabe bem o que é a hostilidade dos outros. Mas, apesar disso, ela nunca renunciou à sua fé em Jesus, que é, diz, o seu maior tesouro. Before I became a Christian, I had a lot of hardship and pain.
One day, while working in the fields, a catechist walked up to me and gave me a Bible. I was comforted when I read the word of the Lord. So, I kept on reading and rereading my favorite passages. My husband, when he saw my enthusiasm, scolded me and asked why I was bringing this into our home. The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. My sacrifice and my hardship is what I offer to God, even if others will ridicule me. My children were hungry and I was not able to feed them. I was very sad, but I kept on reading the Bible. My husband became sick, so I kept reading the Bible. I believed in the power of the gospel. After several days, my husband became well again, and I managed to cook some food for my children. I started going to church along with my husband. My children's health has gradually improved. The people in my village tell me to leave the church. I will not leave my faith. My faith has grown very strong since that day in the field when I met that catechist. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. I am poor, and sometimes I beg others for food and clothing for my children. I am alone and rejected in this world. But deep inside, I know the Lord is always with me. O nosso programa caminha para o fim, mas temos ainda de ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a saber as novidades da próxima edição da revista que está a ser preparada. Mas para já, e antes de irmos até Roma, vamos lembrar uma campanha, a campanha da Misericórdia, que a Fundação AES promoveu a nível internacional em 2016 e que envolveu diretamente o próprio Papa Francisco. Pois bem, a campanha já se realizou, o Santo Padre decidiu, entretanto, agradecer de viva voz todo o contributo de todos os que ajudaram a fazer gestos de misericórdia no mundo. E nada melhor do que gravar um vídeo com essa mensagem, esse obrigado a todos os benfeitores e amigos da AES espalhados pelos 5 continentes. Já vamos ouvir, já vamos ver as suas palavras, mas antes disso, Catarina, vamos recordar o essencial desta campanha da Misericórdia. Sim, claro que sim, Paulo. Então vamos começar pelo nome. Esta campanha teve o nome Seja a Misericórdia de Deus e decorreu durante o ano 2016, o ano da Misericórdia, e teve como objetivo promover e apoiar obras de misericórdia em todo o mundo. E que tipo de obras é que nós apoiamos? Bom, o nosso objetivo era apoiar os mais necessitados, os mais pobres, e com exemplos tão vastos como este do trabalho nas prisões, trabalho de ajuda a toxicodependentes, o trabalho de ajuda com grupos de mulheres, trabalho com os refugiados. Portanto, eram várias as obras que queríamos fazer, vários projetos que tínhamos em mão e que quisemos ajudar ao longo deste ano. E, portanto,
esta campanha materializou-se de facto em vários projetos, em muitos países do mundo, e só para ficarmos aqui com uma ideia, por exemplo, ajudámos projetos no Líbano, na Colômbia, na República Centro-Africana e na Índia, que agora volta aqui a ser novamente a nossa campanha da Quaresma. A campanha da Misericórdia que teve, aliás, um protagonista também particular, que foi o próprio Papa Francisco. Sim, foi um benfeitor desta grande campanha e, aliás, Paulo, foi o primeiro benfeitor desta campanha, porque o Papa Francisco aproveitou o facto de uma delegação da AIS, de Itália, ter ido ao Erbil, ao Kurdistão iraquiano, onde de facto estava a maior parte da comunidade cristã que está refugiada desde 2014, e ele aproveitou para fazer esta entrega de um donativo, em particular para um projeto muito concreto que a AIS estava a apoiar naquela zona, que é a Clínica de São José, em Erbil, portanto, e ajudou, é uma clínica que está aberta a 2.800 pessoas, apoia diariamente 2.800 pessoas, doentes crónicos, que necessitam da nossa ajuda e, portanto, este é um trabalho, é um projeto que o Papa apoiou e que não está aberto apenas a cristãos, mas a toda a comunidade que necessita de ajuda, como é óbvio. Vamos já ver o Papa Francisco nessa mensagem de agradecimento, até porque o nosso tempo está a esgotar-se, mas é bom sempre lembrar que existe, desde há anos, uma relação muito próxima, fraterna mesmo, entre o Papa Francisco e a Fundação AIS. Sim, e essa relação já vem de há muitos anos, como o Paulo diz, vem dos tempos ainda que o arcebispo de Buenos Aires, portanto o cardeal Bergoglio, tinha de facto vários projetos entre as suas mãos e muitos deles foram apoiados pela AIS e, portanto, existe de facto esta grande ligação desde esses tempos. E ele escreveu até uma carta muito... O então cardeal? O então cardeal escreveu uma carta para celebrar os 60 anos da nossa instituição, agradecendo de facto todo este trabalho que a AIS tem feito ao longo dos anos e por isso não é de estranhar também o facto de ele nos ter impelido a todos e de nos ter levado a todos a fazer esta grande campanha, seja a misericórdia de Deus. Obrigado uma vez mais, Catarina. Já recordámos o essencial dessa campanha da misericórdia de há 2 anos. Já lembrámos como o Papa Francisco é tão próximo, tão amigo da AIS. Falta mesmo só escutar as suas palavras, que são um muito obrigado a todos os benfeitores e amigos da Fundação AIS em todo o mundo e, claro, também em Portugal. E atrevo-me até a dizer, é um muito obrigado também a si que me está a ver neste momento. Estoy viendo todo el trabajo que ustedes están haciendo con las obras de misericordia. Las obras de misericordia que son el modo de actuar del cristiano, que están en las bienaventuranzas ya como anunciadas y que después Jesús dice en Mateo 25 que vamos a ser juzgados sobre esto. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes 2 cosas. Primero, que hayan abierto el corazón a la misericordia. Que el corazón de ustedes se abra, se abrió y se siga abriendo con la oración, con la bondad, para dar lugar a que, segundo, las manos hagan algo y agradecerle todo lo que ustedes han hecho, la colaboración para que se pudieran lograr estas cosas y otras más que están planeando, porque la misericordia es como, no sé, es algo que cuando uno la toma en conciencia, como viene de Dios, que es misericordioso, lo hace andar adelante, adelante, adelante y no se para más este movimiento de misericordia. Entonces, muchas gracias por abrir el corazón, por la contribución de ustedes y olvídense de una palabra: frenar. Prohibido frenar. La misericordia no se frena. Gracias. Agora sim, continuando focados no Papa Francisco, vamos até Roma, vamos até ao Vaticano, vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet.
Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de Uma Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara! Olá! Continuamos a preparar a edição de março da revista O Meu Papa e, como não podia deixar de ser, teremos uma reportagem especial dedicada ao retiro da Quaresma do Santo Padre. Fomos com ele até Aricia, que fica a pouco mais de 30 km de Roma, e foi lá que, pelo 5º ano consecutivo, o Santo Padre realizou os seus exercícios espirituais, acompanhado dos bispos e cardeais da Cúria Romana. Este ano, o padre que ficou encarregue das meditações durante este retiro foi um padre português, o padre José Tolentino de Mendonça, com o qual falamos também nesta edição. Vamos saber como é que surgiu o convite do Santo Padre e como é que ele se preparou para esta missão tão importante de, no fundo, dar catequese ao Papa Francisco. Nesta edição, vamos ainda contar o que é que o Papa Francisco fez antes de partir para o retiro. Ele teve um encontro com os padres da sua diocese, que é a Diocese de Roma, e fez questão de ser ele próprio a confessar alguns deles. Além disso, estes padres tiveram a oportunidade de colocar perguntas ao Papa Francisco e eu acho que vai valer a pena ler as respostas que ele deu na nossa próxima edição. Por hoje é tudo. Para a semana conto-vos mais pormenores sobre esta edição de março que estamos a preparar. Até lá! Obrigado, Clara. Foi a diretora da revista O Meu Papa a dar-nos conta das novidades da próxima edição da revista e depois do obrigado também da campanha da misericórdia da Fundação AES, depois dos tweets que publicou na internet, depois sabemos as novidades que sobre ele vão ser escritas na revista O Meu Papa. Só nos falta mesmo ver o Santo Padre no vídeo do mês, uma mensagem que denuncia novamente a corrupção. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. E assim, com este alerta do Papa Francisco sobre a chaga da corrupção, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.